O mundo do amor pela vida e pelo outro e por si mesmo exige que a gente se saiba pequeno para poder crescer. Quem entre nós achar que grande já é o suficiente, pequeno continuará. E o que me engrandece? A leitura. Quando eu me aproximo dos territórios que eu não sei, dos lugares que eu não vi, das culturas que eu desconheço, da alegria que é a nossa capacidade de uma vida que vibra. E há pessoas que são marcadas por uma arrogância brutal, que não reconhecem o diferente como sendo apenas diferente. Eu gosto sempre de lembrar, reconhecer as diferenças não significa elogiar as desigualdades. Homens e mulheres somos diferentes, não somos desiguais. Brasileiros e libaneses são diferentes, não são desiguais. Brancos e negros são diferentes, não são desiguais. Surdos e ouvintes são diferentes, não são desiguais. É interessante, é uma frase que eu não conheço a autoria. Se alguém souber até me diz, eu vou levantar porque ela tem que ser representada. Que é uma frase que eu adoro, acho maravilhosa. Que diz, um homem só deve olhar outro homem de cima para baixo quando for para ajudá-lo a se levantar. Olha que coisa forte. Um homem só deve olhar outro homem de cima para baixo quando for para ajudá-lo a ficar na mesma altura. E essa ideia de mesma altura, acho que a leitura, ela nos ajuda quando nós somos capazes de ter acesso a livros, poemas, textos que provocam em nós um incômodo. Isto é, nos obrigam a pensar de outro modo, fazem com que a gente não se habitue com essa ideia da arrogância, da petulância, daquele que de modo algum imagina que se construa ali a ideia de diferença sem que ela signifique desigualdade. A igualdade é um componente ético, é aquilo que o Leonardo chama de a ética do cuidado. A necessidade de cuidar para que a gente não apodreça a nossa condição. Tudo que você fala é, eu estava vendo um filme, já assisti. Você fala de um restaurante, ele já comeu lá, você fala de um lugar, já visitou. Aliás, a gente arrogante costuma dizer o seguinte, tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado, você escolha. Cuidado, porque o arrogante não tem dúvida. A pessoa arrogante nem vem para uma palestra, porque se ela já tem certeza, vai fazer o quê? Quando você se dispõe a vir, trabalha, compra um ingresso, paga um recurso que não é pequeno, se organiza, vem para cá, fica, vai sair às 10 horas da noite, espera. Já pensou? É sinal de que você tem a necessidade, sim, de colocar parte das ideias que tem para refletir, meditar. E não ser morno ou morno, e procurar fazer ali o melhor. É interessante isso. Está circulando esses dias agora no mundo digital uma fala minha de algo que era verdade. Eu, durante muitos anos, dei aula na graduação, na universidade, não só na pós, mas na graduação. E eu dava aula de filosofia no primeiro ano. Tive alguns cursos da PUC São Paulo. E toda classe que você entra, sempre tem um aluno ou uma aluna que é mais arrogante. Que é aquela pessoa que você sabe que vai perturbar o andamento coletivo. Não porque a pessoa tem dúvida, mas porque ela tem excesso de certeza sobre ela. E eu, para fazer um levantamento no primeiro dia de aula, para saber quem era arrogante, que aí você já começa a lidar. Eu sempre fazia uma pergunta no primeiro dia, falava, gente, assim que a aula começava, para fazer aqui um levantamento de conhecimento, por favor, levante a mão quem já leu algum livro do Sócrates. E sempre tinha um outro que levantava. Sócrates não escreveu nenhum livro. Não há nenhum livro do Sócrates. O que eu posso fazer nessa hora como professor? Humilhar o menino, esmagá-lo, mostrar para ele o lugar dele e perdê-lo. Em vez de eu fazer o meu melhor, fazer o óbvio. Não, eu não posso fazer isso, mas também não posso deixar passar a situação. Então, na hora eu dizia, porque sempre tinha outro, dizia o seguinte, eu acho que você não ouviu direito, né? Porque o Sócrates não escreveu no meu livro, acho que eu falei Sócrates e você entendeu Sófocles. E esse sim escreveu o livro. Normalmente ele dizia, esse mesmo. Tá? Quando a aula terminava, eu não deixava ele embora, eu fica um pouquinho que eu quero falar com você. Terminava e dizia assim o seguinte, não na frente da sala,
Para quê? Não era uma atividade de humilhação. Era uma construção pedagógica da relação. O camarada dizia o seguinte: para quê? Para que você fingir que você sabe algo que não sabe? Porque se você finge que sabe algo que não sabe, você continua sem saber. Mas se você admite algo que não conhece e encontra pessoas que possam te auxiliar a conhecer, você sai da mediocridade. Porque a pessoa medíocre é aquela que finge que sabe, quando nada sabe ou pouco sabe. Humildade intelectual. Humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, se rebaixa, se apequena. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual. Eu, Cortella, sei muita coisa, mas eu sei que eu não sei muita coisa. Isso significa que eu me coloco a caminho para conhecer o que ainda não conheço. Quando em 2018 o Pedro propôs com a agência Sofia, que é a agência dele de conteúdo digital, que eu entrasse nesse circuito, eu dizia: para quê? Tenho carreira, não precisa. Tivemos várias discussões e fomos crescendo em algumas condições. E hoje, quando eu olho, são 16 milhões de seguidores nas redes e eles partilham. Claro que muita gente coincide, está em duas redes, mas no total, como universo ampliado. Eu sou um professor de filosofia. Nessa hora tem duas possibilidades. Eu sento e digo: nossa, eu não preciso fazer mais nada agora. Vou ficar na beira lá da pousada, mergulhado dentro do Pantanal, só vendo jacaré de papo amarelo e eu de papo pro ar. Eu posso assumir a perspectiva de lembrar aquilo que disse Sócrates um dia, uma referência na filosofia, a tal ponto que a filosofia antiga chamava de pré-socrática, socrática e pós-socrática, quando Sócrates disse: só sei que nada sei. Claro que Sócrates não era tonto. Quando ele disse só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia por inteiro, que isso seria ofensivo a quem o elogiava. O que ele quis dizer é: só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que eu nada sei que eu não posso um dia vir a saber.